Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso lab número 5, tá no módulo 3, roteamento SPF aqui. Tá, lab muito parecido com os passados aí, com a diferença que agora a gente tem um link serial, né, entre R2 e R3 aqui. A gente tem também uma VLAN 60 aqui de data center à nossa direita, ok? Na subnet 192.168.60.0/24. Lembrando, se você não baixou os labs ainda, na descrição do vídeo tem um link para você baixar aí, tentar resolver. Tranquilo? Então vamos para o nosso Lab 5 aqui, vamos para a resolução. Tá? No enunciado, problemas a serem resolvidos, ele diz o seguinte, ó, na perspectiva de roteamento, existem dois caminhos para o marketing e o RH alcançar o data center. O que ele está falando é que a gente pode ir pensando de R2 aqui, né? O tráfego está vindo da esquerda para a direita ali, em direção ao data center. Quando chega em R2 eu posso ir via R1, ou eu posso ir direto via R3, tá? Então temos esses dois caminhos aqui. Só que ele diz também, ó, que André e Márcia estão reclamando pelo fato de que eles ainda precisam baixar vários arquivos no servidor FTP localizado no data center, mas o download está bem lento. Ele fala para a gente mudar a rota escolhida para que R3 e R2 escolham passar por R1 em vez de utilizar um caminho direto pelo serial link. Ele fala também para não apagar nenhuma das rotas estáticas criadas, em vez disso elas devem serem usadas, né, como caminhos alternativos, as floating routes. Então, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, ó, R2, na hora que ele vai mandar o tráfego para a VLAN 60, ele está indo via serial link aqui, tá? Só que serial link ele é uma tecnologia já mais defasada, né, legado, muito antigo. Para os padrões de hoje aí, a gente tem esse link aqui, ele é bem lento, né? Se a gente considerar as velocidades de hoje em dia. Então ele está falando para a gente migrar para usar a Giga 01, que mesmo tendo outro roteador aqui no meio do caminho, né, eu tendo dois links aqui, o tráfego tem que passar por R1, mesmo assim esse tráfego ele vai ganhar em velocidade, tá? Justamente por conta da diferença entre a tecnologia Gigabit aqui e a nossa serial. Então a gente quer mudar, a gente quer sair via Giga 01 aqui quando a gente estiver indo para a VLAN 60 e usar o serial link como uma rota flutuante, que seria isso, tá? A rota principal que está na nossa tabela de roteamento é saindo via Giga 01, só que se Giga 01 cair aqui, ó, eu quero automaticamente que a minha tabela de roteamento adicione a rota estática via serial 010 e a gente vai ver como a gente faz isso. Logicamente, né, como a gente falou muitas vezes aqui, roteamento ele é ida e volta, tá? Se eu fiz assim R2 para o tráfego tráfego vindo da esquerda em direção à direita aqui, ao data center, a gente tem que fazer em R3 também do tráfego da direita indo para a esquerda, tá? Em direção à esquerda aqui a gente tem que fazer esse mesmo processo nos dois roteadores, ok? Então vamos abrir nosso R2. Tá, e se eu abrir o R2 aqui e eu der um show IP route lá para o IP do nosso servidor FTP, tá? Que é o 60.1 aqui, ó. Deixa eu passar por cima dele. Isso, 60.1. A gente vê que a gente está usando uma rota estática, tá? Com a distância administrativa de 100. Já já a gente vai comentar esse parâmetro aqui da distância administrativa. Só que aqui está via serial 010, então a gente realmente está usando para chegar na rede 60.0, 192.168.60.0, a gente está usando o link serial, tá? Então beleza. Se eu der um show run pipe section IP route, eu vejo que é só isso de rota estática que eu tenho realmente configurada, tá? Rede para 192.168.60.0, com esse 100 aqui no final, que é justamente o valor da distância administrativa. Se eu der um show IP route e eu ver minha tabela de roteamento completa, você vê o seguinte, ó, eu tenho o SPF ativo, ó, você está vendo esse ozinho aqui, tá? Eu tô recebendo a rota 92.168.200.0. E que rota é essa? Essa é uma rota de gerência presente desse lado direito aqui. O que quer dizer que eu estou recebendo as rotas enviadas por R3. Então R3 está injetando as rotas via OSPF e eu estou recebendo apenas a 200.0. Eu estou recebendo também aqui 172.16.04, só que ela é a rede
point aqui, né? A rede entre R1 e R3, tá? Esse link point aqui. Se eu for no R3, vou abrir o R3 aqui rapidamente. Isso dá um show run pipe section, o SPF também. Você vê que eu tô anunciando não só a rede 200.0, mas eu também estou anunciando a rede 60.0, tá? Eu liguei o SPF na interface, na subinterface da VLAN 60 lá. Então, por que no R2 eu não tenho a rede 192.168.60.0 via SPF? Eu tenho via static, tá? Na minha tabela de roteamento, a rota escolhida a 192.168.60.0 escolhida foi via static, não via SPF, tá? Por que isso, gente? E aí que entra o nosso conceito, tá? De distância administrativa. O que é a distância administrativa? Ele é um dos primeiros valores que vai servir como tie break para a gente desempatar rotas no nosso roteador. Como é que funciona isso? Você está vendo aqui no SPF, essa rota, por exemplo, a rota 192.168.200/24, ela tem entre colchetes aqui, ó, ela tem um valor de 110 e /3. Esse primeiro valor aqui de 110 é a nossa distância administrativa, tá? Por padrão, o SPF usa AD, a distância administrativa, que é Administrative Distance, né? Em inglês a gente fala AD, de 110. O AD da rota estática, por padrão, é 1. E nas regras do AD, quanto menor, melhor. E o que acontece então aqui? A gente está recebendo a rota 192.168.60.0, a gente está recebendo esse prefixo via o SPF. Só que como o AD da rota estática ele é menor do que o AD da rota recebida via o SPF, quem eu vou colocar na minha tabela de roteamento vai ser a rota estática e não a rota via o SPF, tá? Porque 1 é muito menor do que 110, ok? Só que isso só acontece, lembrando, tá? Para o mesmo prefixo. O prefixo é rede mais máscara, tá? A gente está recebendo esse mesmo prefixo via o SPF, 192.168.60.0/24. Só que ele está escolhendo via estática porque tem a menor distância administrativa. De novo, se eu voltar no Showrun lá, Pipe Section IP Route, vocês lembram que eu configurei a distância administrativa, né? No roteador 2 ele está configurado como 100. E 100 continua sendo menor do que 110. E é por isso que a gente está escolhendo a rota estática. E eu quero mudar esse comportamento. Nesse exato momento, eu tenho minha rota estática sendo selecionada, saindo via serial 1010, e eu tenho uma rota OSPF de backup. Se eu desconfigurar essa rota estática aqui, automaticamente a rota OSPF ela vai assumir e vai aparecer na nossa tabela de roteamento. Só que não é isso que a gente quer o contrário. A gente quer sair com a rota OSPF, que vai apontar para o R1, ok? E a gente quer usar essa rota estática como backup. Tá? E como é que a gente faz isso? Basta a gente dar uma distância administrativa da rota estática, tá? A gente vai reconfigurar essa rota, vai editar essa rota com uma distância administrativa maior do que a distância administrativa do SPF. A distância administrativa do SPF de 110, com um 101 aqui, a gente já conseguiria, ok? Vou dar aqui 192.168.60.0 com a máscara 24, ok? Saindo via serial 010, né? A mesma rota. Opa, 010. 111 aqui, gente, já serviria, tá? Porque é um número a mais do que 110, já fica pior nossa distância administrativa. Eu selecionaria do SPF, tá? Mas eu vou botar um 120 aqui, tá? E eu vou limpar aqui do Clear IP Route Star para limpar o nosso processo aqui. Limpar as rotas que não estão mais configuradas no roteador, as rotas estáticas. Se eu der um do Showrun Pipe Section IP Route, você vê que agora eu tenho minha rota estática com a distância administrativa de 120 em vez de 100. E agora, se eu for pro se eu der o do Show IP Route, olha que bonito, ó. Agora a rota escolhida foi via
OSPF, tá? Via Qualtgo Interface via Giga 01. Então a gente está saindo via Giga 01. Tranquilo? Maravilha. Missão cumprida aqui no R2. Basta só a gente saber uma coisa, né? Se o SPF cair, por exemplo, aqui, será que o roteador vai adicionar essa rota estática automaticamente na nossa tabela? Vamos fazer o teste aqui. Eu vou desligar o SPF na interface na subinterface da VLAN 60, tá? No exato momento que eu clico Enter aqui, o R3 ele vai enviar um update na rede, tá? Via o SPF aqui, falando para tipo o withdraw aqui, falando para o R2 ele remover aquele prefixo da tabela de roteamento dele, ok? Então ele vai remover esse prefixo via o SPF, e se a gente olhar aqui a rota estática ela tá voltando, tá? Então aqui a gente simulou como se o SPF tivesse caído e aqui a rota estática ela sumiu. Então missão cumprida, tá funcionando bala, tudo beleza aqui, tudo perfeito. Eu vou voltar aqui com o network para a rede 60.0. E se eu der o show IP route de novo, você vê que a rota, a gente está saindo via Giga 01 de novo, com a rota com o ozinho aqui, o SPF, ok? Então basta a gente, na ida tá tudo feito, né? Tá tudo bonito, tráfego da ida da direita para a esquerda. Agora falta a gente configurar a volta aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos ver o que a gente tem de rota estática configurada. Do showrun, ok? Tá, a gente tem as 3 rotas configuradas para as redes, né, do nosso lado esquerdo ali, marketing RH e a nossa rede de gerência 100.0. Tudo via serial, com a distância administrativa de uma de 105, outra de 100 e outra de 90, que são todas menores do que 110. Então se eu olhar se eu der um do show IP route aqui para qualquer endereço dentro dessas redes, eu vou sair via serial, justamente por conta da distância administrativa dele ser menor, e a rota estática vai ganhar da rota SPF, como a gente já conversou. O que a gente precisa fazer então? Dar uma distância administrativa maior do que a do SPF. Então vou dar um IP route, vou reconfigurar essas rotas para 10.0 via serial 010, e vou dar um AD de 120 para todas as rotas, ao 92.168.10, 20 e a 100. E se eu olhar agora, se eu der um show IP route de novo agora para os 92.168.10.1, mesmo endereço que a gente tinha dado, tá, ainda está conhecida, ainda está usando a static, tá? Ainda está saindo via serial 010. Desculpa, porque a gente tem que dar um clear aqui no IP route. Se a gente der o mesmo agora, ó, a gente der o mesmo do show IP route para a rede 92, para o host 92.168.10.0, agora a gente está saindo via Giga 01. Coisa linda, ó. Conhecido agora via o SPF, não mais static, com a distância administrativa de 110, métrica de 3, enfim. Next hop aqui, ó, sendo a Giga 001 lá do R1. E beleza, coisa linda. Agora a gente está saindo via Giga 01. Se eu olhar minha tabela de roteamento completa aqui, você vê que para a rede 10 estou saindo via Giga 01. Para minha rede 20 também, Giga 01, todas com asinha aqui na esquerda, via o SPF. Ok? E para minha 100.0 também. Beleza. E o mesmo vai acontecer, gente. Se eu desligar o SPF aqui, se eu der um shutdown no SPF, a minha rota estática ela vai aparecer aqui e ela vai suprir esse gap, vai aparecer instantaneamente na minha tabela de roteamento, ok? E é assim que a floating routing funciona, tá? Então a missão foi cumprida aí, a gente conseguiu sem apagar nenhuma das rotas, né? A gente só editou ali a distância administrativa
e a gente fez com que a gente saísse pelos links mais rápidos aqui, que é o gigabit, e deixasse as rotas estáticas que saem pela serial, né, pela interface serial ali, como uma rota de standby, de backup ali, caso a nossa interface ali, o nosso caminho principal, ele der ruim ali nele, né? Se ele cair, a gente tem a nossa rota backup. Tranquilo? O lab de hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, deixa o like. Grande abraço, qualquer dúvida aí também deixa nos comentários aí, que eu vou responder, beleza? E é isso, gente. Valeu, até a próxima aí.